O meu bebê vai nascer. Que medo. E agora? O medo, ele é uma emoção super presente no último período da gestação. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar sobre esse assunto com você. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero te convidar a já curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas para que essas informações cheguem para outras grávidas também, tá? E aproveite e se inscreve aqui no canal para que você tenha acesso a todos os vídeos e conteúdo que eu quero trazer aqui para você. Bom, falando um pouco de medo. O medo na gestação, ele começa desde o início, né? O primeiro, segundo, terceiro trimestre. A gente sente o medo de maneiras diferentes nesse período. Quando a gente fala no último trimestre da gestação, a gente passa a ter medo do parto, né? E esse medo, ele não tá só implicado, né? Ele não quer dizer só a via de parto que a gente vai utilizar ou o dia, o momento em si, mas ele pode ser também os fatores que levam ao pós-parto. Quais são os fatores? A construção da maternidade. Como é que eu sou enquanto mãe? Será que eu vou dar conta dessa nova demanda? Esse medo da transição, né, de filha para mãe, nos dá muito medo e vai representar muito forte aí no terceiro trimestre, tá? Bom, trazendo um pouco do que é o medo para vocês, tá? Se a gente for parar para analisar, nós somos uns seres humanos que a mente rege o corpo e o corpo rege a mente. Por quê que eu vou trazer isso para vocês? Porque a gente não consegue pensar no ser humano separado, tá? Vamos colocar aí uma atividade física, né? A minha mente não quer fazer atividade física, eu não tô motivada a ir até a academia, tá? Mas eu vou. Falar, eu vou, porque chega lá, né? Eu tenho que fazer, o famoso tá pago, então eu vou lá na academia. E aí eu começo a trabalhar meu corpo, mesmo sem a minha mente querer estar naquele lugar. Quando eu termino, a sensação que eu tenho no corpo, ela transfere para minha mente e eu começo a me sentir satisfeita, tanto o meu corpo quanto a mente. Então veja que o corpo, ele agiu diretamente na mente, né? E quando é o contrário, a mente vai, né, vai trazer aí os impactos para o corpo, tá? É quando eu começo a trabalhar questões na minha vida, tá bom? Que pode me beneficiar. Por exemplo, se eu olhar, né, para mim, dentro do meu corpo e pensar, caramba, como eu queria emagrecer, perder alguns pezinhos, né? Poxa, mas vai ser tão difícil. E ao mesmo tempo eu penso, não, mas se eu não tentar agora, talvez, né, eu não vou ter um bom resultado. Então eu começo a olhar para mim, eu começo a me imaginar com aquele corpo magro, vamos colocar assim. Então a minha mente começa a motivar o meu corpo a buscar mudanças. E aí eu consigo fazer uma dieta, eu consigo, né, ir até a academia, e, consequentemente, eu dou ali o meu corpo mais alívio, consigo chegar nos meus objetivos, consigo melhorar minha autoestima. Então, veja, nós somos integrados, tá? E eu digo mais, tá? O ser humano, ele também é social. Social por quê? O entorno, né, as pessoas que convivem com a gente também tem uma grande influência, tá? Sobre nós, seja por aspectos positivos ou seja por aspecto negativo, tá bom? Bom, quando a gente vai falar do medo, a gente tá falando de uma das emoções, tá? Que nós seres humanos temos. Então, nós temos diversas emoções. A gente tem alegria, a tristeza, a raiva, o medo e etc, tá? Bom, quando a gente fala no medo, a gente fala aí que é um alerta de perigo. Então, se eu tenho medo, o meu corpo tá falando, olha, tem um perigo aí. Alguma coisa desconhecida pode acontecer, tá? Ou às vezes conhecida, e isso me levar a uma sensação de perigo. E o que o medo faz no nosso corpo?
a gente tem duas opções: ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente enfrenta. No caso do parto, a gente não tem como fugir, né? Eu não tenho como fugir. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro, hoje em dia. Quando eu estou aqui, numa rua, e o cachorro tá vindo contra mim, eu tenho uma opção de ou passar por ele, ou voltar e ir para uma outra rua. Eu já fiz isso diversas vezes, tá, gente? Porque o medo, ele não é controlável. Às vezes eu trago algumas técnicas que eu já utilizo na clínica, tá? Para me enfrentar esse medo, mas confesso que eu ainda tenho alguns percalços que eu acabo saindo de cena para não enfrentar o meu medo, tá? Mas eu tenho duas opções: ou eu enfrento passar por esse cachorro, ou eu dou a volta e vou para uma outra rua, tá bom? E aí eu fico pensando no que eu faço. Esse é o medo, tá? O medo, ele também vai trazer algumas sensações físicas, porque diferente do sentimento, que ele é algo consciente e não é visível para todos, as emoções é algo inconsciente, então eu não consigo, tá? Pensar na emoção, mas eu consigo sentir a emoção e ela se torna pública a partir do momento. Então, por exemplo, eu vi um cachorro, é nítido a minha cara de horror, eu não consigo disfarçar. Já se eu olhar agora e pensar, tenho medo de cachorro, vocês vão olhar para mim e não vão identificar que eu tô pensando sobre isso, tá? Então, as emoções, elas são muito perceptíveis, tá bom? E quando a gente fala do medo, a gente tá falando aí de um preparo do nosso corpo para acontecer algo. Como nós somos uns seres, né, que a mente está ligada ao corpo, todos os eventos que acontecem na nossa vida, um vai reger o outro, tá? Então, a mente rege o corpo e o corpo rege a mente, na hora do parto também. Por quê? O parto não é razão, o parto é muita emoção, é muita emoção. E são emoções muito inconscientes. Então, vai depender muito do histórico dessa mulher, vai depender muito das histórias que ela ouviu, que vai desencadear um medo maior ou menor, tá? Por isso, a importância de cuidar da saúde emocional ainda na gestação. Eu preciso conhecer o meu histórico, né? E quando eu digo meu histórico, é como foi o meu parto, né? Como minha mãe me teve. Eu tenho irmãos, como meus irmãos nasceram, como era naquela época. Eu sempre trago isso na clínica para as minhas pacientes gestantes, né? Vamos conhecer a história do seu parto. E um belo dia eu pensei, nossa, eu não conheço a história do meu parto. E sentei com a minha mãe e perguntei como foi o meu parto. E, gente, foi um parto muito interessante. A minha mãe teve quatro filhos, os quatro com parto normais, tá? Normal. E ela falou que estava, né, trabalhando na roça lá na Bahia e com uma enxada na mão e começou a sentir dor. E ela falou pra amiga dela que já estava sentindo dor. Foram pro hospital, ali rapidinho eu nasci. Olha que história de parto, né? Em nenhum momento a minha mãe me trouxe dor, nenhum momento a minha mãe trouxe dificuldade. Ela me trouxe leveza ao falar da história do meu nascimento. Com certeza, se eu tivesse grávida nesse momento, porque infelizmente eu não fiz essa pergunta ainda no meu parto, então eu até aconselho vocês que busquem a história do parto de vocês. Ah, Cris, mas se for um processo traumático, né? Que a gente já escutou casos, né? Que a mãe teve um parto mais traumático. A gente traz e começa a trabalhar isso para entender que cada mulher é uma mulher. Cada gestação e um parto vai ser diferente. O medo, ele é assim. O medo, ele pode manifestar de uma forma em mim e manifestar de uma forma em você, tá bom? Então, o parto, eu posso absorver os aspectos positivos que as pessoas me trazem, tá? Se eu quero um parto normal, eu vou ouvir histórias de pessoas que tiveram um parto normal.
e a pessoa vai me trazer ali um pouco de acalento. Então, toda essa história, ela vai para o meu inconsciente. E no momento do parto, isso vai ser crucial para mim, porque em algum momento isso pode se tornar consciente e eu conseguir uma força que eu tô precisando naquele momento, tá? Então, é esse olhar que nós precisamos ter, tá? O medo, ele traz aí pra gente uma sensação de alerta, tá? Que vai nos impulsionar a fugir ou a enfrentar. O medo, ele é considerado uma emoção básica que passa na vida de todos durante o seu ciclo vital, tá? O ciclo vital é o tempo de vida do sujeito, desde que nasce, tá? Até a morte do sujeito, tá? Então, vejam que nesse tempo nós temos medo. Quando a gente é criança, o processo de birra nos faz manifestar medo, tá? É uma forma inconsciente. A criança traz a birra, às vezes o pai pensa que é algo desafiador, né? Que essa criança tá tentando desafiar, mas na verdade ela só tá querendo te trazer alguma espécie de medo que tá acontecendo e ela não sabe se expressar. Quando nós somos adolescentes, a gente começa a entrar dentro de um lugar, né, de medo do social. Lembra do ser humano biopsicossocial? Então, o social interfere diretamente nesse adolescente. O adolescente, ele tem a necessidade de se encontrar em algum grupo. Então, ele tem medo de não ser aceito. E às vezes tem até algumas atitudes, tá? Que podem levar aí algum comportamento negativo para se sentir pertencente em algum momento de vida, tá? Na fase adulta, a gente já traz outros medos que podem vir ainda da infância, porque em algum momento não foi trabalhado, tá? Ou pode desencadear agora. Então, por exemplo, né, uma entrevista de emprego, a gente tem medo, né? Será que eu vou conseguir passar? Será que eu não vou? E o que eu posso fazer nesse momento? Fugir ou enfrentar? O medo só me dá essas duas opções. Então, se eu enfrentar, eu posso, no final, ter um aspecto positivo, tá? Então, eu posso passar nessa entrevista de emprego, por exemplo, mas se eu fugir, eu não vou conseguir trazer. Se a gente for fazer uma correlação com o parto, né? É sobre isso. A gente não tem como fugir. Então, na verdade, a gente só vai poder enfrentar o parto. Mas no final, pode trazer uma recompensa tão boa, que é poder olhar esse bebê e ver, né, qual foi o seu trabalho durante esses 9 meses, né? O quão bonito é trazer alguém para o mundo, né? E nesse caso, a gente enfrenta nosso medo para que a gente consiga ter um parto mais equilibrado. O medo, ele é proteção e defesa, tá? Por que ele é proteção e defesa? Porque nos ajuda também a se preparar para alguns eventos. Então, se eu tenho medo do parto, por exemplo, eu vou procurar seguir as minhas dicas que eu vou dar para vocês no final desse vídeo, então fica até aí o final, tá? Para conseguir enfrentar esse sistema, né, do medo. Bom, se a gente for olhar também dentro de um contexto, o medo, ele gera a ansiedade, tá bom? Então, tenho medo, eu gero ansiedade, porque às vezes eu começo a sentir medo de algo que ainda não tá visível, que é o caso do parto. A gente começa a imaginar as coisas, né? A gente começa a pensar, né, nas possibilidades, geralmente negativas, do que é o trabalho do parto. Então a gente começa a fluir aí um medo irrealista às vezes, porque você não sabe se de fato isso vai acontecer. Como eu trouxe para vocês, o parto, ele é subjetivo, ele é diferente para cada mulher. Então, como uma experiência negativa de alguém pode ser a minha experiência negativa, né? É muito importante a gente se basear em dados, tá? Em dados que realmente nos levam a ver. Então, por exemplo, eu tenho medo de morrer no parto. Tá, vou lá, vou entender, vou perguntar para o meu médico, vou fazer uma breve pesquisa de qual é a prevalência de morte materna. E eu vou ver que os dados são muito baixos, tá? Então, a probabilidade de isso acontecer
ela não é alta. E eu tô muito bem assistida, eu tô sendo muito bem acompanhada. Então, todas essas respostas que eu vou dando pro meu medo me faz entrar num lugar de segurança. E quando eu entro num lugar de segurança, eu consigo passar por um processo de parto mais saudável. Porque vocês sabem que no momento de trabalho de parto, a mulher começa a produzir, né, mais ainda e liberar o hormônio chamado ocitocina. O hormônio ocitocina, ele tem vários benefícios, tá? O benefício dele maior é na hora do parto, porque ele ajuda aí na dilatação, ele ajuda a esse bebê vir ao mundo, tá bom? Mas quando a gente está com muito medo, a gente começa a liberar adrenalina no nosso corpo. E a adrenalina, ela vai bloquear a ocitocina. Por quê? Quando o nosso corpo está diante de um perigo, que aí a gente solta a adrenalina, ele vai ter que procurar uma forma de defender. E o que que ele faz? Ele para de produzir, né, o hormônio de ocitocina como deveria para que esse nascimento acontecesse. E nisso, enquanto a mulher ainda não se sentir segura com o ambiente, com as pessoas que estão na volta dela, não sentir que aquele é o momento, né, assustador, o momento indefeso, ela não consegue evoluir num trabalho de parto, tá? Bom, um exemplo disso é um caso clínico onde a mulher estava em trabalho de parto e ela não conseguiu ter o bebê enquanto o marido não chegou. Porque ela conseguiu, o medo dela de parir esse bebê sem a presença do pai era tão grande que ela bloqueou o trabalho de parto. Então, o trabalho de parto não evoluiu. E até esse pai chegar e levar ela para um lugar confortável, acolhedor, né? Um lugar de segurança, que ela conseguiu retomar ao trabalho de parto e fazer todo o processo até a chegada do bebê, tá? Todas as fases desse trabalho de parto, tá bom? Então veja como o medo ele pode ser determinante no seu parto. É muito importante que você tenha esse olhar para suas emoções, né? O sistema de parir, digamos assim, ele não é algo natural, instintivo. Ele também passa por intervenções culturais, uma consciência coletiva. O que é essas consciências coletivas? São as crenças que a gente vem trazendo ao longo da nossa jornada. E o que é mais interessante, quando a gente consegue trabalhar essas questões no processo, tá, de psicoterapia, através do psicólogo perinatal, a gente consegue identificar essas crenças. E como que a gente consegue eliminar essas crenças? Dando lugar a novas crenças. Então, eu trago a crença disfuncional, aquilo que não traz funcionamento nenhum benéfico para mim, e começo a produzir algumas crenças que vão me levar aí uma qualidade melhor de vida, um olhar diferente para mim, e isso melhora totalmente o meu sistema. Bom, gente, no caso do parto, o medo do parto é um medo aprendido. Por que que é um medo aprendido? Geralmente, quando estamos no primeiro filho, tá? E mesmo que tivesse no segundo, cada parto é um parto, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mas a gente tem as informações, histórias, desfechos negativos de outras pessoas que a gente vai internalizando, jogando para o nosso inconsciente, tá? E desencadeando um medo. Então, quando a gente pergunta para uma gestante, né, qual é o seu medo no momento do parto? É a dor. Mas que dor? Você tem ideia de como é essa dor do parto? Não, não tenho, mas falam que dói demais. E eu sou muito intolerante à dor, então eu não vou entrar nem no início do trabalho de parto porque eu tenho medo de dor. Eu vou pular para uma cesárea, que a cesárea me dá esse falso controle, né? Então eu vou lá e marco a minha cesárea, tenho meu bebê naquele dia, consigo levantar de manhã, fazer uma sobrancelha, pintar uma unha, ir até o hospital e ter o meu filho e tá tudo sob controle, né? Já quando a gente pensa no parto normal, não, a gente não sabe que horas que ele vai começar,
A gente não sabe que horas que ele vai terminar e a gente não sabe qual vai ser o desfecho desse trabalho de parto, tá? Se ele vai evoluir para um parto vaginal ou se ele pode evoluir para uma cesárea também, porque isso pode acontecer, tá? São todas as possibilidades que a gente precisa olhar, né? E aí a gente pensa, poxa, mas se no final de toda a minha dor, né, de todo o meu cansaço físico e mental, eu ainda posso evoluir para um parto cesáreo, por que eu vou tentar um normal? E aí, quando a gente entra no modo aprendizado, busca de informação e orientação com base na ciência, a gente percebe que todo o sistema de um trabalho de parto, ele ajuda na maturação desse bebê para vir ao mundo. Então, o pulmãozinho do bebê é ativado, então a respiração dele aqui fora é outra, tá? Esse bebê, de fato, começa a passar por ajustes físicos ainda dentro do seu corpo, através de contrações, através desse trabalho de parto, ele começa a passar por ajustes que isso vai ajudar na sobrevivência dele aqui fora, tá bom? Um dos fatores que também nos levam a ter medo é a sobrevivência desse bebê fora do útero. Porque quando nós estamos gerando, a gente tem a sensação de sempre estar cuidando desse bebê, né? Então a gente se alimenta, bebe água, faz exercício físico, faz o nosso pré-natal. Então tudo isso nos dá a sensação de estar no controle e cuidado desse bebê. Quando esse bebê nasce, muda um pouco. E aí a gente começa a pensar como vai ser esse bebê. Será que ele vai nascer saudável? Será que ele não vai ter nenhuma intervenção, que vai precisar de uma internação? Então, todos esses medos que a gente vai construindo por conta também da ansiedade, tá? A gente começa a bloquear o nosso sistema de um parto natural, tá? Então, a gente tem aí esse impacto direto no seu físico, o medo daquilo que representa para você também a maternidade, tá? Então, assim, ter medo do bebê vir ao mundo na verdade, ele também traz, será que eu vou conseguir garantir a sobrevivência desse bebê? Né? Será que eu estou pronta para entrar no modo mãe? E a gente sabe que a maternidade, ela não é algo instintivo, a maternidade é algo aprendido. E como que eu sei disso? Me preparando emocionalmente, entendendo a construção da maternidade através de muita informação, psicoeducação, a gente consegue olhar de maneira diferente e diminuir essas sensações de medo. Então, tá vendo? Todas as vezes que eu vou trazendo para vocês o olhar referente ao medo, eu consigo trazer também para vocês algum mecanismo que você pode utilizar, tá? Para que o seu parto tenha um desfecho mais saudável e mais leve, tanto para você quanto para o seu bebê. Bom, e se o medo, ele é uma emoção, ele não é controlável, tá? Quando a gente vai para um processo, né, de trabalho de parto, chegou o momento de o bebê nascer, a gente não vai ali de uma forma racional pensar, não devo sentir medo, né? Tá tudo bem comigo. Não vai, a gente não vai trazer isso. A gente vai começar a internalizar, tá bom? Os aspectos inconscientes que a gente ouviu naquele momento. Então, vai desencadear todo aquele preparo, tá? Que nós não tivemos ou tivemos, né? De uma forma negativa sobre a visão e desfecho de parto, tá? Então, é necessário que você busque, no momento do parto, se conectar com o seu corpo, se conectar com o presente, tá? Não pensar no que pode acontecer. Nossa, quanto tempo será que eu vou passar em trabalho de parto? Não, tá? Ali é um momento de você sentir,
Por isso é importante de ter um plano de parto, tá? Para que você consiga se conectar com você mesmo, colocando uma música de sua preferência, tá bom? Muitos médicos permitem isso acontecer na sala do parto, tá bom? Você internalizando o que tá acontecendo com o seu corpo, os movimentos, a dor ela vai chegar, mas eu preciso sentir essa dor, tá? E tá tudo bem. A gente tem toda uma assistência que vai estar acompanhada com você nesse período, tá? Então, qual que é a assistência? As enfermeiras, o médico que está te assistindo, tá? Então, todos os medos que vier na sua mente, traga para fora. Fale qual é o medo que você está sentindo naquele momento, né? Tem muitas mulheres que relatam o medo do sofrimento do bebê. Ah, se eu ficar muito tempo em trabalho de parto, ele pode trazer algum sofrimento para ele, né? Pode ter que tirar as pressas porque alguma coisa não está bem. Neste caso, a gente precisa externalizar, então, ou seja, falar sobre esse medo para que a equipe, a assistência que esteja com a gente, consiga validar de forma real o que está acontecendo naquele momento, através de algum exame, através de alguma orientação, para que você volte ao seu estágio, tá? De reconhecimento da realidade e consiga evoluir no seu trabalho de parto, tá bom? Então veja, gente, que as suas emoções, elas vão estar conectadas com o seu parto. E o seu parto vai estar conectado com as suas emoções, vão se tornar um só, tá bom? E aí agora eu quero trazer para vocês algumas dicas que podem te ajudar nesse período, tá? Do parto, para que esse medo ele possa estar mais tranquilo, digamos assim, tá? E não bloqueie a chegada desse bebê de uma forma consciente ou inconsciente. Então, a primeira dica aqui é o que eu sempre falo para vocês: cuidar das suas emoções. Então, através de uma psicoterapia ou uma assistência de um pré-natal psicológico, a gente vai utilizar aí o momento para dizer todos os meus medos, tá? Todos os meus anseios diante da chegada do bebê. Tanto essa parte do cuidado, de garantir a sobrevivência do bebê, quanto o medo que pode existir ali no momento do parto. Então, se eu tenho medo que alguma coisa de ruim aconteça comigo, se alguma coisa de ruim aconteça com o meu bebê, tudo isso eu preciso verbalizar para o meu psicólogo, tá? Para que a gente consiga olhar os fundamentos dessa crença e poder trabalhá-los antes do parto. Então, por isso essa assistência precisa acontecer ainda na gestação, tá? A segunda dica: fale com pessoas ou participe de grupos de pessoas que tiveram parto normal, tá? Porque eu estou aqui trazendo mais um olhar para o parto normal, porque geralmente o medo que a gente mais escuta aqui na clínica é falar do parto normal, tá? Porque o parto normal ele traz essa sensação do desconhecido, do incontrolável e do que vai acontecer aí no final. Nós não sabemos. Então, eu vou trazer um pouco mais desse olhar referente ao parto normal. Não procure um lugar, uma casa de parto, de repente, que tenha outras pessoas, tá? Que possa trazer mais informações. Conheça o seu corpo, conheça as fases do trabalho de parto. Essas informações você consegue através de vários profissionais que estão aí para atender vocês, tá? Doula, né, enfermeira obstétrica, obstetriz, o próprio médico obstetra. Todos são profissionais que conseguem te trazer e também trazer mais verdades, tá? Pra gente tirar aquele mito que às vezes rolam, né? Entre as trocas de mulheres referente ao parto, tá? A dor é uma delas. Umas falam de uma dor ápice e outras falam que foi rápido, foi natural, então que dor que vai existir?
Lembrando que você é um ser único, você não é igual a mim, você não é igual a sua mãe, você não é igual a sua irmã ou sua prima, por exemplo. Você é único, seu processo de gestação é único e você vai parir de forma única. Quanto mais a sua mente estiver preparada para esse momento do parto, melhor está preparado o seu corpo. Por isso é necessário buscar essas informações, tá? Mostre sempre para o seu cérebro que você não é a primeira a querer um parto normal, tá bom? Que já aconteceu, que é histórico, por exemplo, e que tudo aí pode ser, né? Pode ter um desfecho bom, que você pode conseguir ter o seu filho e conseguir atingir os seus objetivos do parto, tá? Bom, ainda falando sobre o cérebro, a gente tende a se apegar ao que é mais comum acontecer. Então, por exemplo, as mulheres da minha família, a maioria teve cesárea. Então, é mais seguro para mim, eu crio uma crença, né, da minha cultura, que as mulheres da minha família, elas têm cesárea. Então, para mim é mais seguro ter cesárea. Então, eu não vou pensar em outra possibilidade, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer outras realidades para esse nosso pensamento, tá bom? Então, uma realidade que é bom a gente trazer para os nossos pensamentos através de uma técnica também, e eu já vou começar a entrar nas questões das técnicas também, é você escrever, né, todas as vantagens que um parto normal pode trazer para você, tá? Então, todas as vantagens e desvantagens, você vai colocar uma lista. Todas as vantagens de um parto normal, todas as desvantagens. E você vai fazer uma comparação com cada uma delas, tá? Isso também vai ativando no seu cérebro um lugar de mais segurança, tá? Você não fica com esse olhar de medo e perigo nesse processo. Esse quadro de vantagens e desvantagens, eu gosto muito que as pacientes tragam, né, escrevam e depois verbalizem, tá? Então, se você ainda não passa por um psicólogo perinatal, né, não faz um acompanhamento no seu pré-natal psicológico, tá? Eu sugiro que você leia para você, para que você comece a entender. Então, por exemplo, as vantagens, pense naquela vantagem, imagine aquela vantagem, para que isso comece a internalizar e ir para o seu inconsciente, que isso vai te ajudar no momento do parto, tá? E por fim, eu quero trazer para vocês também uma outra dica valiosíssima, tá? Que são frases motivacionais, tá bom? Então, você escrever ali num diário, eu consigo, né? Frases do tipo, meu corpo está preparado para fazer isso. O normal é ter um parto normal, vaginal, né? Nós somos mulheres, nós podemos nos preparar para isso acontecer. Então, você trazendo algumas frases, tá? Que possam te auxiliar nesse período. Assim, você vai fortalecendo o seu cérebro para que ele possa transmitir essa segurança para o seu corpo, tá? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, nesse vídeo, falando um pouco do medo do parto. Lembrando que você é a protagonista do seu parto, então confie em você, procure uma equipe que possa te dar todo um suporte, tanto físico quanto emocional, para que esse momento seja um momento mais leve. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande beijo e até a próxima!